exclusiva. Daí que pedimos sempre que ligar, que coloque abaixo o volume ou que desligue mesmo o seu receptor e assim vai permitir com que a comunicação venha a fluir sem nenhum tipo de sobressaltos. Mas enquanto não conseguimos interagir, Lígia, é consigo que eu volto ainda sobre essa situação das chuvas. Como é que espera que o governo responda de forma coletiva e eficaz para aliviar o sofrimento das vítimas que agora ressentem-se, portanto, com esta queda, vamos dizer, de chuvas que acontece de forma muito preocupante e abundante também? Bem, é importante entendermos que essas vítimas precisam também de sentirem-se acolhidas. Uma palavra de incentivo, uma palavra de força, sim, faz sentido. Entretanto, o governo deve intervir, como eu disse bem antes no meu discurso, de forma a perceber que essas pessoas ficaram sem abrigo, ficaram sem casa, e o que mais me deixa a desejar é que essas pessoas já não estão mais preocupadas com seus bens. Eu vi há dias atrás algumas pessoas saindo só com a roupa do corpo, com os seus filhos à procura de lugares para que consigam arrendar, né? Ao nível da cidade de Maputo, consigam um lugar pelo menos para terem esse abrigo condigno. Imaginemos numa situação em que estamos diante de uma família que não tem nem por onde começar. Nós bem sabemos que, ao nível da cidade, para que tu consigas entrar e arrendar numa dependência, pelo menos tens que ter uma parte que possa adiantar a sua estadia lá naquele lugar. Mas tem pessoas que, infelizmente, encontrou-lhes numa situação em que não conseguem e nem sabem por onde começar. Então, vamos entender e perceber que isto é uma preocupação e um alerta vermelho ao governo. Precisa entender que, de algum modo, devem existir estratégias de fazer com que essa situação seja ultrapassada o mais rápido possível. Temos que dar abrigo a essas pessoas, temos que encaminhar essas pessoas, porque para além de ver e presenciar a situação, para além de nós entendermos que, olha, tem pessoas a sofrerem, temos que perceber que precisamos fazer alguma coisa para aquelas pessoas. Temos pessoas que se calhar até têm mais de 2, 3 casas. Talvez seria muito bom até abrigar essas pessoas. Porque eu acredito que se tu vais abrigar essa... É claro que as pessoas vão logicamente dizer que não tem nenhuma segurança com essas pessoas, não sabem o que pode vir a acontecer, mas eu acredito que numa situação de aflição, talvez as pessoas não sejam de má fé ao ponto de talvez carregar bens ou outras coisas, até que, por mais que seja para monitorar aquelas pessoas. Talvez seja muito bom. Acha que cada cidadão moçambicano devia estender a mão e agir, portanto, com esta benevolência? Não devia, deve. Okay? Não devia, deve. Eu digo que deve por quê? Porque nós, como moçambicanos, somos solidários. Okay. Somos pessoas que conseguimos consentir a dor do outro. E consentir a dor do outro não é só dizer aquela pessoa está a passar mal. É dar a sua mão e dar aquilo que tu podes por aquela pessoa para que consiga ultrapassar aquela situação. Certo. Então, para os que têm mais de 2, 3 casas, não se sintam a perder em abrigar essas pessoas. E para quem só tem uma casa, como é que fica? Para quem só tem uma casa com espaço, pode muito bem receber aquelas pessoas. Se uma pessoa estranha batesse a porta da Lígia, não teria problema em acolher? Bem, se uma pessoa... Para mim, entre nós não existe estranho, né? Estranho, talvez, é quem não é moçambicano, quem não pertence... Não vou entrar muito em detalhes neste ponto. Mas, para mim, se eu sou uma pessoa que vejo que essa pessoa está em uma aflição, está numa situação em que precisa de ajuda, não posso lhe olhar com estranheza. Porque se eu olhasse para a pessoa com estranheza, logicamente que eu estaria inibida em ajudar essa pessoa. Mas se eu visse que alguém está assim numa situação de querer ajuda, posso sim alocar aquela pessoa por um tempo até que a situação dessa pessoa seja minimamente resolvida. E se tivesse as ditas 2, 3 casas a mais, também não tinha problema em... Dava 2, ficava com uma se tivesse 3. Emprestava, emprestava, deixava aquela pessoa viver, porque também não estaria a perder nada. O que vale, Clemente, tu teres 2, 3 casas em proteção, se a pessoa que corre risco até de perder a vida, porque está a molhar, porque a sua saúde está exposta, porque não tem o que cobrir, não tem o que comer, e tu ficas ali. A verdade é que nós não viemos com nada nesta terra e voltaremos sem nada. As coisas nós encontramos, construímos, mas vamos deixar aqui. Então, de nada adianta tu achares que não, eu estou a proteger os meus bens. Não é bem que tu vais levar ao céu.
E o único bem que tu vens fazer aqui é ter empatia com o seu irmão, simplesmente isso. Quando nós vamos a perceber isso, vamos entender que não vale a pena tu estares com 5, 3 casas trancadas, se a pessoa que tu podes abrigar naquela casa, se a pessoa que tu podes, de algum modo, até controlar, se quiser coloque câmeras, mas que aquela pessoa esteja em segurança e num bom estado, que a pessoa minimamente esteja em condições de continuar a sua vida, pelo menos saudável. Há pessoas que mesmo em meio a esta situação das cheias, será que existem pessoas que recebendo ajuda teriam ainda a capacidade de roubar as pessoas que... Porque falou aqui de câmaras, falou de algumas medidas de segurança que podem ser adotadas caso exista algum receio da parte desta pessoa que age eventualmente com benevolência. Eu pergunto, será mesmo que haveria tal coragem desta pessoa que foi acolhida de voltar a criar danos para a pessoa acolhedora? Bem, nós não podemos negar a possibilidade que existam também pessoas de má fé. Tem pessoas que até podem, por ver que há alguma coisa que pode lhes beneficiar. O tempo das cheias, o tempo das chuvas é uma fase temporária, mas depois passa. Se calhar hoje há quem tu podes acolher, mas hoje não está a chover. Até agora não está a chover. E se aquela pessoa de má fé pode carregar alguma coisa e ir-se embora, simplesmente, porque sabe que não vai molhar, que vai ter onde colocar aquela coisa. Mas, como eu disse antes, é importante que talvez tu coloques medidas de segurança naquele lugar. Mas há quem também pode ser de má fé. Nós não podemos negar essas chances. Mas não vamos pensar muito pelas pessoas de má fé. Vamos pensar pela ação que nós temos que fazer pelas pessoas. Agora, se a pessoa faz algo de errado, se tu ajudas e a pessoa não sabe agradecer, agora o problema é com a pessoa. Pelo menos tu fizeste a tua parte, pelo menos mostraste uma iniciativa de poder ajudar esta pessoa. E aqueles vizinhos que, quando os irmãos, ou no caso os seus vizinhos do lado do Quarteirão, quando abandonam as casas em busca de lugares mais seguros por causa das crianças, por causa da saúde, acabam ficando na casa de um familiar ou de um vizinho que está na zona um bocadinho mais alta. O que tem a dizer sobre aqueles vizinhos que aproveitam desta situação para arrombar a casa, portanto, onde os donos se distanciaram, para se beneficiar dos bens destas pessoas? Como é que vê esta situação? Eu vejo essa situação com muita dor, né? Com muita dor, porque sinto muito por quem pensa em fazer isso e por quem faz, não pela pessoa que perde, porque quem perde ainda tem chances de construir mais, quem perde ainda tem chances de adquirir mais. Mas quem vê isso como uma chance de sobressair, essa pessoa assim se prejudica, porque tem uma mente muito pobre, posso assim dizer. É uma pessoa com uma mente muito limitada, que não entende que também pode batalhar para ter. Então, e aproveitar este momento para consciencializar essas pessoas. Se nós estamos numa situação de desastre, não olhe para esse estado, não olhe para esta situação e simplesmente achar que pode se apoderar de alguma coisa. Porque aquela pessoa não saiu dali porque estava num momento de bonança, saiu num momento de muita dor e na incerteza de qual seria o destino das suas coisas. E como vizinhos nós temos que prezar para que haja mais segurança e menos essa coisa de roubos e destruição dessas mesmas casas. Porque se tu vais roubar o teu vizinho simplesmente porque saiu para ter um abrigo seguro, então para ti as cheias te fazem bem. Certo. Então temos que olhar por esta vertente, entender e compreender que estamos todos numa situação de dor, porque isso tem que doer a todos, não deve doer a uma parte. Certo. Eu já dizia que essa chuva assola a todos, mas em algum momento não deixa todos a desejar. Porque há quem está num bem bom, há quem entende que é só mais um dia de chuva, talvez não posso sair para não expor aquele meu carro de alto porte, porque de algum modo o motor, não sei, preocupa-se mais com bens. Mas há quem está nessa situação de chuva e preocupa-se mais pela única coisa que nós temos que prezar por ela. Nos preocupamos com o tempo, portanto vou conceder mais 30 segundos para considerações finais. Muito obrigada por este momento, obrigada por esta oportunidade. Espero voltar cá mais vezes e dizer às pessoas que sejam mais empáticos, né? Consintam pela dor do outro, entendam que
as pessoas precisam sim de apoio, não vamos levar isso como uma situação de meme. Infelizmente, hoje em dia tudo estamos a transformar em memes, mas tem pessoas que realmente estão a passar mal. Então, vamos olhar para isso como uma situação que deixa-nos com muita dor. Certo. Para trás, então, a nossa convidada, a Lígia, tal como já dissemos, na qualidade de psicóloga, ativista e também analista, aqui deixou ficar o seu parecer, o seu pensamento e também a sua visão, sobretudo quando está a acontecer no país. Agradecemos imensamente a sua presença, mas também a sua, estimado telespectador e caro internauta, que